E na característica ligada ao sexo, nós vamos observar o cromossomo X. Certo? Essa é a característica ligada ao sexo. E aí algo que vocês devem ter em mente é isso aqui, ó. Os cromossomos, os 44 cromossomos autossômicos, eles vão estar sempre em pares de cromossomos homólogos, ou seja, são 22 pares de cromossomos homólogos. E aí vocês precisam ter em mente de o que é um cromossomo homólogo. Eu falei lá na nossa primeira aula de genética. O cromossomo homólogo é aquele cromossomo que carrega alelos para as mesmas características, ou seja, os cromossomos homólogos, eles possuem os mesmos genes, ainda que possam apresentar variáveis desses genes que são os alelos. Todas as informações estão lá no primeiro capítulo, você tem que ter essa gramática da genética já bem memorizada. Certo? Você precisa todos esses termos precisam estar na sua mente para que você seja capaz de compreender. Então, o cromossomo homólogo, homo igual, certo? Então, o cromossomo homólogo é aquele que possui genes para as mesmas características, ainda que possa apresentar variações desses genes, mas os genes são os mesmos, certo? Então, olha para cá. Só que, pessoal, veja que os cromossomos sexuais são também chamados de heterossomos, ou seja, eles apresentam quase nenhuma homologia. Logo, o X e o cromossomo Y apresentam pouquíssimos genes iguais. Pouquíssimos. E a maioria dos genes vão ser diferentes. Ou seja, eles quase não possuem homologia, eles quase não possuem genes iguais. Isso gera uma diferença gigantesca nas características ligadas ao sexo. Acompanha comigo. Olha para cá. Eu tenho cromossomo X, que pode ter o alelo azão, cromossomo X, que pode ter o alelo azinho. Olha a diferença para homens e mulheres. Mulheres são XX, ao passo que homens são XY. Logo, mulheres, elas apresentam 2 cópias do cromossomo X. Homem apresenta apenas uma. Então, veja bem, a mulher ela pode ser homozigota dominante, o que a gente costuma chamar de supondo que essa característica seja recessiva. Então, estamos estudando uma característica recessiva. Então, essa mulher seria considerada normal, não importa a característica. Essa outra aqui, olha só, ela é X azão, X azinho. Então, ela é normal, o azão dominante, mas ela é portadora, ela carrega um alelo recessivo, mas ela não possui a característica. Ao passo que essa mulher aqui, para uma característica recessiva ligada ao sexo, essa seria afetada pela característica, já que apresenta os alelos em dose dupla. Gente, olha a diferença para homem. Homem, ou ele é normal, ou ele é afetado. Acabou. Porque como quase não existe homologia entre os cromossomos X e Y, então esse alelo A que nós estamos, esse alelazão, o Azinho, esse gene A, não existe no Y. Então não dá para formar o par com ele. Então o homem ou ele é normal ou ele é logo afetado. Ele não precisa da dose dupla, como as mulheres, para ser afetado por uma característica recessiva ligada ao sexo. Veja a diferença devido a essa falta de homologia, devido à quase inexistência de homologia. São pouquíssimos os genes que são iguais entre X e Y. Tem que ter alguns iguais, senão eles não pareiam, certo? Se não tiver igual, eles não pareiam. A gente sabe que eles pareiam. Então, tem alguns iguais, sim. Mas aí vamos ver isso dentro de uma característica, para que fique mais simples de compreender